Dizem que cemitérios à noite guardam mais do que memórias e silêncio. Guardam segredos. Nunca acreditei nessas histórias, até aquela madrugada, até vê-la, aquela mulher de preto, o jeito como ela me olhou. Se pudesse, eu nunca mais pisaria ali de novo, porque há coisas que não foram feitas para serem vistas. Há lugares onde o véu entre o nosso mundo e o outro é fino demais. Agora sei disso da pior forma possível. O cemitério de São Miguel sempre teve uma aura peculiar. Envolto por árvores centenárias, cujos galhos curvos pareciam mãos deformadas tentando alcançar o céu, o local era, para a maioria, um sinônimo de silêncio e respeito. Para outros, como João, significava trabalho árduo e solitário. Ele era o coveiro há mais de 20 anos, habituado à solidão das noites geladas, aos sussurros do vento e ao ranger ocasional das árvores. Não tinha medo. Pelo menos, era isso que gostava de acreditar. E naquela madrugada, como de costume, João fazia sua ronda noturna. Com sua velha lanterna em mãos, caminhava pelas fileiras de túmulos, verificando se tudo estava em ordem. A luz vacilava de vez em quando, mas ele não se importava. Na maioria das noites, sua única companhia eram os ecos de seus próprios passos e os silvos ocasionais de algum animal à espreita. Contudo, naquela madrugada, a solidão que ele tanto apreciava logo daria lugar a algo muito mais sinistro. Ele estava perto do setor mais novo do cemitério, onde os túmulos eram recentes e a terra ainda parecia fresca. Foi quando, ao virar uma curva entre as lápides, notou uma figura agachada à distância. Sob a luz pálida da lua e o brilho fraco de sua lanterna, João viu uma mulher sentada diante de um dos túmulos. Ela usava um vestido preto longo que parecia projetado dentro daquelas histórias antigas de luto pesado e visceral. O véu que cobria seu rosto a tornava ainda mais misteriosa. Seu corpo estava imóvel, como uma estátua, e ela parecia fixar os olhos no túmulo à sua frente. João franziu a testa. Visitas noturnas ao cemitério eram raras, mas não inéditas. Já tinha espantado adolescentes tentando brincar de invocar espíritos, e em casos mais tristes, consolado pessoas que não conseguiam se despedir de entes queridos em silêncio. Apesar disso, algo naquela mulher o deixou desconfortável. Mesmo à distância, ela exalava uma presença opressora, como um peso no ar que fazia o coração de João bater de maneira irregular. Ele se aproximou cautelosamente, limpando a garganta antes de falar, numa tentativa de soar educado, mas firme. Senhora, desculpe incomodar, mas o horário de visitas já acabou. É melhor voltar pela manhã. A mulher não respondeu, nem sequer ergueu a cabeça. Continuava imóvel, exceto pelos dedos pálidos que seguravam uma espécie de medalhão dourado com unhas finas e esqueléticas, deslizando lentamente sobre a superfície do objeto como se o acariciasse. João tentou de novo. Deu mais alguns passos à frente, ainda mantendo uma distância respeitosa. Senhora, a senhora me ouviu? Não pode ficar aqui à noite. É contra as regras. Foi quando ela finalmente ergueu o rosto em direção a ele, revelando parcialmente suas feições por trás do véu. Seus olhos eram escuros como um poço sem fundo, e cheios de algo que João não conseguiu decifrar de imediato. Não era tristeza, tampouco uma expressão vazia como a de outras pessoas em luto. Não, aqueles olhos o encaravam com raiva contida, uma fúria misturada com desespero que congelou os pés de João no lugar. Algum problema, senhora? Sua voz soou mais fraca do que pretendia, quase um sussurro. Foi então que ele notou outra coisa. A respiração dela estava ausente. Totalmente ausente. Nenhum vapor do frio da madrugada escapava por baixo do véu. Nada. Ela não respondeu. Apenas continuou encarando-o, e João sentiu uma onda gelada atravessar cada osso do seu corpo. Algo dentro dele, um instinto primitivo e enraizado, gritava para que ele recuasse. Incapaz de suportar aquele olhar por mais tempo, ele deu um passo atrás e se virou. Certo, murmurou para si mesmo, lutando contra a aceleração de sua respiração. Se quer ficar aí, que fique. Não vou discutir com fantasmas. Ele apressou o passo de volta à sua guarita
deixando a lanterna iluminar apenas o caminho à frente. Não olhou para trás. Não tinha coragem suficiente. Na manhã seguinte, já com o sol aquecendo o cemitério e dissipando parte do desconforto que João sentira, ele contou o incidente a Antônio, seu colega mais jovem e menos experiente. Antônio riu nervosamente. Talvez fosse só uma viúva esquisita, João. Essas coisas acontecem. Talvez, respondeu João, fechando a cara. Mas quero verificar os registros. Quero saber quem está enterrado naquele túmulo. Algo naquela mulher. Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Algo não bate. Os dois foram até o pequeno escritório no canto do cemitério, onde os registros de enterros e reservas eram meticulosamente organizados. João se lembrava bem do túmulo. Tinha acabado de ser preparado na semana passada e ainda não havia ninguém enterrado lá. Pelo menos era o que ele pensava. Quando encontraram o registro correspondente, tudo ficou claro e, ao mesmo tempo, ainda mais confuso. O túmulo em questão estava de fato vazio. Ele havia sido reservado por uma família local para um enterro agendado dali a 2 dias. Ninguém havia sido enterrado ali. Isso não faz sentido, murmurou João, sentindo uma gota de suor frio escorrer por sua têmpora. Antônio o olhou, o riso nervoso dando lugar a um silêncio tenso. Tem certeza de que era aquele túmulo? O da terceira fileira, à direita? Absoluta, respondeu João com firmeza. Podia jurar que nunca esqueceria a imagem daquela mulher sentada ali. O jeito como ela olhava para ele. Talvez tenha sido um engano, sugeriu Antônio, a voz pouco convincente. Mas João sabia que não fora um engano. Algo havia acontecido. Voltou ao local no início da tarde, durante sua próxima ronda, esperando encontrar sinais daquela mulher. Uma foto, um objeto deixado para trás, qualquer coisa. Mas não havia nada, exceto o túmulo vazio com a terra remexida e marcada apenas por uma cruz simples, sem nome ou data. Nos dias seguintes, João evitou o lugar tanto quanto pôde. Mas a história não terminou ali. Na noite seguinte ao enterro oficial no túmulo, vários visitantes do cemitério reclamaram de ouvir sussurros e soluços perto da sepultura. Outros disseram ter visto uma mulher de preto caminhando entre as lápides, desaparecendo ao virar uma curva. No entanto, o mais perturbador aconteceu 2 semanas depois, quando João, mais uma vez em seu turno noturno, encontrou um medalhão dourado repousando sobre o túmulo. Era o mesmo que vira na mão da mulher naquela noite. Na parte de trás havia algo inscrito. Com mãos trêmulas, João virou o objeto e leu 4 palavras que ecoariam em sua mente até o fim de sua vida. Ainda não é hora. A partir daquele dia, João começou a questionar se o trabalho noturno no cemitério realmente era para ele. Afinal, o silêncio e a solidão, às vezes, escondiam mais do que ele estava disposto a enfrentar. Há lugares que foram feitos para serem esquecidos. Esquecidos por uma boa razão. Eu não sabia disso quando aceitei o trabalho. E quando finalmente descobri, já era tarde demais. Porque há portas que nunca deveriam ser abertas. E segredos que, uma vez revelados, não podem ser enterrados novamente. O cemitério de São Vicente era um dos mais antigos da região, com seus túmulos de mármore e granito cobertos de musgo e mausoléus que se erguiam como sentinelas silenciosas ao longo das colinas. O lugar exalava uma aura de história e mistério e, para Marcos, um coveiro de longa data era um emprego como qualquer outro. Ele gostava da solidão, do trabalho físico e da tranquilidade que o cemitério oferecia. Naquela manhã específica, Marcos foi designado para limpar e reparar um dos mausoléus familiares mais antigos, pertencente à família Almeida. O mausoléu estava em um estado de abandono, com suas portas enferrujadas e mármore rachado. Ele começou o trabalho habitual, removendo detritos e limpando as superfícies quando notou algo estranho. Uma das estantes de mármore, que parecia ter sido quebrada há muito tempo, estava ligeiramente deslocada, revelando uma borda escura por trás dela. Curioso, Marcos forçou a estante, movendo-a com cuidado.
O que encontrou o deixou intrigado. Uma porta antiga, de madeira escura e corroída pelo tempo, quase invisível à primeira vista. Era como se a estante tivesse sido colocada ali para escondê-la deliberadamente. Ele hesitou por um momento, a curiosidade lutando com o bom senso. Decidiu que o melhor seria reportar o achado ao administrador do cemitério, Geraldo. Encontrei uma porta escondida no mausoléu dos Almeida, disse Marcos, tentando manter a voz firme. Parece que está lá há décadas, talvez mais. Geraldo, um homem de poucas palavras e muitos segredos, ergueu uma sobrancelha. Não toque em nada, ordenou. Vou verificar isso. Fique longe do mausoléu até eu dar novas instruções. Marcos assentiu, mas a curiosidade já havia plantado uma semente em sua mente. Aquele lugar escondido, esquecido por tanto tempo, parecia chamá-lo. Quando o expediente terminou e o sol começou a se pôr, ele não conseguiu resistir. Esperou até que todos tivessem ido embora, pegou sua lanterna e voltou ao mausoléu. Com o coração batendo forte, abriu a porta antiga, que rangeu em protesto, revelando um corredor estreito e úmido. O ar era pesado e carregado de umidade, e o cheiro de mofo e decadência era quase sufocante. O corredor era claustrofóbico, com paredes de pedra que pareciam se fechar sobre ele. Ossos desorganizados estavam espalhados pelo chão, como se alguém os tivesse jogado ali sem qualquer cuidado. Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha, mas continuou, guiado pela lanterna trêmula. O corredor parecia se estender para sempre, mas finalmente chegou a uma pequena câmara. No centro, havia um pedestal de pedra com um livro antigo, coberto de poeira e teias de aranha. As paredes estavam cobertas de inscrições estranhas e símbolos que ele não reconhecia. O lugar parecia um santuário, mas para quê ou para quem, ele não fazia ideia. Ele não tocou em nada, apenas observou, tentando entender o que estava vendo. Depois de alguns minutos, decidiu que era melhor sair dali antes que alguém percebesse sua ausência. Nos dias que se seguiram, Marcos tentou esquecer o que havia visto, mas não conseguiu. E então, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos que estavam selados no mausoléu, coroas de flores, pedras funerárias, até mesmo velas, começaram a aparecer em diferentes partes do cemitério. No início, ele pensou que era apenas sua imaginação, ou talvez algum vândalo brincando com ele. Mas os objetos continuavam a se mover. Uma coroa de flores que ele havia visto no mausoléu na noite anterior apareceu no túmulo de um desconhecido na manhã seguinte. Uma pedra funerária que ele tinha certeza de que estava fixa foi encontrada no meio de um caminho. E as velas? As velas estavam sempre acesas, mesmo quando ele tinha certeza de que as apagou. Marcos começou a se sentir observado. Durante suas rondas noturnas, sentia uma presença, algo que o seguia, mas que nunca conseguia ver. O cemitério, que antes era um lugar de paz e solidão, agora parecia cheio de olhos invisíveis. Ele decidiu confrontar Geraldo novamente. Algo está errado no cemitério, disse Marcos, tentando manter a voz firme. Os objetos estão se movendo. Eu sei que parece loucura, mas vi com meus próprios olhos. Geraldo olhou para ele com uma expressão séria. Você foi ao mausoléu, não foi? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Marcos assentiu, sentindo um peso cair sobre ele. Eu avisei para não tocar em nada, disse Geraldo, a voz baixa e sombria. Aquele lugar foi selado por uma razão. Há coisas que não devem ser perturbadas. Você precisa sair daqui, agora. Marcos não precisou de mais incentivo. Ele pegou suas coisas e deixou o cemitério, sentindo que algo o observava enquanto se afastava. Marcos mudou-se para outra cidade e tentou recomeçar sua vida, mas os acontecimentos do cemitério de São Vicente nunca o deixaram. Ele tinha pesadelos recorrentes com o corredor úmido e os ossos desorganizados. E às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava em seu quarto, observando-o. Um ano depois, ele recebeu uma carta. Era de Geraldo. Os objetos continuam a se mover. As coisas pioraram desde que você saiu. Por favor, volte. Precisamos de sua ajuda. Marcos sabia que não podia voltar. Ele sabia que, se o fizesse, nunca mais sairia.
O cemitério de São Vicente havia despertado algo que não deveria ser perturbado, e agora ele estava preso em um pesadelo que nunca terminaria. Ele queimou a carta e tentou esquecer, mas sabia que nunca conseguiria. Porque há portas que nunca deveriam ser abertas, e segredos que, uma vez revelados, não podem ser enterrados novamente. Há segredos que a terra guarda, e há segredos que ela insiste em revelar. Eu sempre pensei que meu trabalho era apenas enterrar corpos, dar um descanso final aos mortos. Mas, com o tempo, comecei a perceber que os mortos não descansam tão facilmente. E que, às vezes, eles têm histórias que precisam ser contadas. Mesmo que isso signifique invadir meus sonhos e transformar minha vida em um pesadelo. Mateus era coveiro há mais de 30 anos. Ele conhecia cada canto do cemitério São Miguel, cada lápide, cada túmulo. O trabalho, que para muitos seria sombrio e solitário, para ele era uma rotina confortável. Cavava, enterrava, cuidava das lápides e, ocasionalmente, ajudava as famílias a encontrar o túmulo de um ente querido. Era um trabalho simples, e ele gostava da paz que o cemitério oferecia. No entanto, tudo começou a mudar quando ele começou a ter sonhos. No início, eram apenas vislumbres, flashes de imagens e sensações que ele não conseguia entender. Mas com o tempo, os sonhos se tornaram mais vívidos, mais detalhados. E foi então que ele percebeu que estava sonhando com as vidas das pessoas que ele enterrava. O primeiro sonho que ele se lembrava claramente aconteceu depois de enterrar um homem chamado Antônio. Antônio tinha morrido de ataque cardíaco, e sua família estava visivelmente abalada durante o funeral. Naquela noite, Mateus sonhou que estava em uma festa de aniversário. Ele podia sentir a alegria no ar, ouvir as risadas e ver os rostos sorridentes ao seu redor. Ele sabia que era o aniversário de Antônio. Podia ver o homem mais jovem, cheio de vida, soprando as velas do bolo enquanto amigos e familiares o aplaudiam. Mateus acordou suado e confuso. A sensação era tão real que ele podia jurar que havia estado lá. Mas era apenas um sonho, disse a si mesmo. Apenas um sonho, mas os sonhos continuaram. Toda vez que ele enterrava alguém, ele sonhava com momentos de suas vidas. Às vezes, eram cenas felizes, casamentos, nascimentos, celebrações. Outras vezes, eram segredos sombrios, traições, medos, arrependimentos. E, ocasionalmente, ele sonhava com a morte deles, sentindo a dor e o desespero que eles experimentaram em seus últimos momentos. Os sonhos começaram a se tornar um fardo pesado para Mateus. Ele tentava ignorá-los, mas eles se tornavam cada vez mais intensos. E então, ele começou a notar algo perturbador. As memórias que ele experimentava nos sonhos não coincidiam com o que os familiares diziam durante os funerais. Ele se lembrou claramente de um funeral em particular. Uma mulher chamada Maria havia morrido em um acidente de carro. Sua família estava devastada e seu marido, em particular, parecia inconsolável. Mateus sonhou com a vida de Maria naquela noite. Viu seu casamento, seus filhos, seus momentos de felicidade. Mas também viu algo mais. Viu o marido de Maria discutindo com ela, gritando, e então empurrando-a. Viu o carro de Maria sair da estrada, mas não por acidente. Ele sabia que o marido de Maria tinha algo a ver com sua morte. Mateus acordou em pânico. Ele sabia que não podia provar nada, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não o deixava. E esse não foi o único caso. Ele começou a notar mais e mais inconsistências. As histórias que as famílias contavam não combinavam com as memórias que ele experimentava nos sonhos. Mateus tentou ignorar os sonhos, mas eles se tornavam cada vez mais intensos, quase como se os mortos estivessem tentando lhe dizer algo. Ele começou a evitar dormir, temendo o que poderia ver a seguir. Mas o cansaço eventualmente o venceu, e ele caiu em um sono profundo. Naquela noite, ele sonhou com uma mulher chamada Clara. Ele a conhecia apenas de vista, uma moradora da cidade que ele via ocasionalmente. No sonho, ele viu a vida dela em flashes rápidos, sua infância, seus amigos, seu trabalho. Mas então, viu algo que o fez gelar.
Viu Clara sendo assassinada. Viu o rosto do assassino. Alguém que ele reconheceu. Era um homem da cidade. Alguém que ele conhecia bem. Mateus acordou com um grito preso na garganta. Ele sabia que Clara ainda estava viva. Mas por quanto tempo? Ele precisava fazer algo. Avisar alguém. Mas quem acreditaria nele? Ele era apenas um coveiro. Um homem que cavava túmulos e enterrava os mortos. Quem acreditaria que ele podia ver as vidas das pessoas em seus sonhos? Ele decidiu que não podia ignorar o sonho. Foi até a polícia e contou o que viu. Claro, eles não acreditaram nele. Mas quando Clara desapareceu alguns dias depois, e seu corpo foi encontrado no mesmo local que Mateus havia descrito, as coisas mudaram. Mateus nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Os sonhos continuaram, e ele sabia que nunca poderia escapar deles. Ele sabia que os mortos tinham histórias para contar, segredos para revelar. E ele era o único que podia ouvi-los. Ele continuou seu trabalho no cemitério, mas agora, cada enterro era um peso sobre seus ombros. Cada novo túmulo significava mais sonhos, mais segredos, mais pesadelos. Ele sabia que nunca teria paz, pois os mortos não o deixariam esquecer. E assim, Mateus continuou a cavar túmulos, a enterrar corpos e a sonhar com as vidas daqueles que ele colocava na terra. Porque havia segredos que a terra guardava, e havia segredos que ela insistia em revelar. E Mateus era o guardião desses segredos, o coveiro que sonhava com os mortos. Era uma noite fria e úmida quando Silvério, o coveiro veterano do cemitério de São Benedito, preparava-se para realizar mais um enterro solitário. A chuva fina havia afastado qualquer possibilidade de familiares ou amigos acompanharem o funeral. O caixão fora entregue por um serviço funerário apressado, sem cerimônias, sem despedidas. Para Silvério, aquilo não era novidade. Ele já havia enterrado muitos esquecidos e solitários, mas algo naquela noite parecia diferente. O cemitério estava deserto e a luz amarelada de sua lanterna oscilava, projetando sombras alongadas e inquietas nas lápides cobertas de musgo. O vento carregava um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som da terra sendo removida pela sua pá. Enquanto cavava, Silvério sentia um desconforto crescente, como se estivesse sendo observado. É só o cansaço, murmurou para si mesmo, tentando afastar o pensamento. Finalmente, ao terminar a cova, ele arrastou o pesado caixão de madeira escura até a beira do buraco. Respirou fundo, pronto para concluir o trabalho. Foi então que ouviu um som abafado, vindo de dentro do caixão. Um soluço baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Silvério congelou, seus dedos apertando o cabo da lanterna. O vento pareceu cessar, como se a própria noite prendesse a respiração junto com ele. Não pode ser, ele sussurrou. Aproximou-se com cautela, inclinando o ouvido sobre a madeira fria. O som repetiu-se, um choro abafado, como de uma mulher soluçando baixinho. Silvério sentiu o coração disparar. Ele sabia que já haviam ocorrido casos de pessoas enterradas vivas, mas isso era raro, quase uma lenda. Reunindo coragem, pegou uma chave de fenda da sua caixa de ferramentas e começou a abrir o caixão, enquanto murmurava uma prece apressada. A madeira cedeu, rangendo de forma sinistra. Ao levantar a tampa, a luz da lanterna revelou o corpo de uma mulher. Ela estava pálida, com as mãos cruzadas sobre o peito, vestindo um vestido branco simples. Seus olhos estavam fechados, o rosto sereno, morto. Não havia o menor sinal de vida. Silvério suspirou de alívio e frustração. Foi minha imaginação, disse para si mesmo. Mas o som continuava. O choro, agora mais claro, ecoava pelo cemitério. Silvério se virou, iluminando o vazio entre os túmulos. A luz da lanterna tremia em sua mão, e a sensação de ser observado voltou, mais forte. Ele fechou o caixão apressadamente e começou a cobri-lo com terra, tentando ignorar o som que parecia cercá-lo de todos os lados. Enquanto jogava as primeiras pás de terra, algo chamou sua atenção. As sombras ao redor das lápides pareciam se mover, deslizando lentamente em sua direção. Ele piscou,
tentando ajustar os olhos à fraca luz da lanterna, mas as sombras estavam lá. Formas humanas, difusas, que pareciam assistir ao seu trabalho. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz soou fraca. Nenhuma resposta veio. Apenas o choro persistente, agora parecendo multiplicado, como se dezenas de vozes lamentassem ao mesmo tempo. Silvério deixou cair a pá e começou a recuar, tropeçando nas irregularidades do solo. As sombras se aproximavam, cada vez mais nítidas, revelando contornos de rostos distorcidos, olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. O vento voltou a soprar, trazendo consigo um cheiro doce e apodrecido que o fez engasgar. Ele correu em direção ao portão do cemitério, mas parecia que o caminho se alongava infinitamente. As vozes se misturavam em um coro de lamentações e sussurros, pronunciando seu nome entre soluços. Silvério tentou tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro de sua própria mente. Ao chegar ao portão, ele o encontrou fechado e trancado. A chave em seu bolso parecia pesar 1 tonelada, e suas mãos tremiam enquanto tentava destrancar a fechadura. Atrás dele, as sombras se aproximavam, suas mãos etéreas quase tocando suas costas. Finalmente, a fechadura cedeu, e Silvério atravessou o portão, caindo de joelhos no chão lamacento do lado de fora. Ele se virou para olhar o cemitério uma última vez. As sombras estavam paradas, alinhadas junto ao portão, como um cortejo macabro. No centro delas, a figura da mulher do caixão o encarava, agora de pé, com lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto pálido. Silvério fugiu, deixando para trás sua lanterna, sua pá e qualquer resquício de sanidade. Naquela noite, ele jurou nunca mais retornar ao cemitério. Mas o choro o acompanhou, ecoando em seus sonhos, perseguindo-o em cada esquina silenciosa de sua vida. E toda vez que ele fechava os olhos, via o rosto dela,